oficialmente abrindo o nosso encontro, Contos que Curam. Uma alegria receber a Alessandra Giordano, foi minha professora. Já Linda. me senti curada pelos contos dela Olha, mais de uma vez, então é uma honra recebê-la. A Alessandra, ela faz parte da nossa equipe, né? Membro do curso de especialização em arte e terapia do Instituto Sede Sapiens. Ela também ministra um curso que eu morro de vontade de fazer, que dizem que é maravilhoso, que é arte de contar e ouvir histórias na contemporaneidade. Eu ainda vou fazer, Ale, tenho muita vontade. com E prazer. o currículo dela é quase uma contação de história maravilhosa. Ela é pedagoga, ela é Ah, psicóloga, ela é filósofa, ela é é, psicodramatista, especialista em contos de fadas, literatura infanto-juvenil. Ela também é especialista em arte-terapia pelo Instituto Sete Sapiens, mestre em ciências das religiões, doutora em psicologia, contadora de histórias, professora universitária, mediadora há 30 anos e teve aí um caminho muito bonito pela Índia, né? Que ela fez aí mentora, né? Formada como mentora aí. Muito bacana. Então, eu dou minhas palavras para a Alessandra. Seja bem-vinda e que a gente tenha uma tarde deliciosa. Oba! Muito obrigada. Obrigada a essa equipe linda por esse convite. Muito obrigada, Natália, Yara, Liginha. É uma honra poder estar com vocês aqui, compartilhando um pouco desse universo das histórias. Então, muito obrigada por essa oportunidade, porque é sempre uma oportunidade de espalharmos as histórias pelo mundo, não é? Quanto mais a gente conta, mais histórias renascem, revificam, não é? Ganham cor, ganham corpo, não é? Ganham alma e podem de verdade aí estar nos acalantando, nos orientando, nos ensinando. Então é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Bom, então o nosso tema é Contos que Curam, né? A Liginha falou dessa estrada toda aí que eu já percorri. Eu gosto de dizer que eu sou contadora de histórias, né? Eu sou a terceira ou quarta geração, e vocês sabem, né? Esses descendentes aí são. A gente não sabe se é a quarta, se é a terceira, enfim, mas a minha bisavó já ouvia histórias da avó dela, e foi assim, né? Uma contando para a outra. Então, a minha linhagem matrilinear é uma linhagem que usa os contos como um bálsamo medicinal, como diz a doutora Clarissa Pinkola Estés também, não é? Mas na minha história de vida, as histórias funcionam como uma forma de oração, né? Por que que isto é assim? Eu, quando era muito pequena, minha mãe se separou do meu pai e nós fomos então criados, ficamos um tempo com a minha avó. Então, o meu irmão mais velho sofreu muito com essa separação. E ele mal conseguia dormir durante a noite. Ele pedia sempre para minha avó: vó, me reza, vó, me reza, vó, me reza. E a minha avó entrava numa ladainha de orações e acabava as orações e o menino estava com os olhos estatalados. Então, ela começava esse mundo do Era Uma Vez. Era uma vez um rei e uma rainha que viviam muito felizes. Mas, para a felicidade deles ser completa, eles precisavam ter um filho. E assim a minha avó engatava na contação de história. De maneira que nós fomos embalados aí com o universo da contação de história. E eu tive também o privilégio, eu conto sempre, né, num dos meus livros eu conto uma história bem interessante da minha fada madrinha, que é a Nega Júlia. A Nega Júlia é uma afrodescendente que trabalhava na fazenda da minha avó e que nos contava histórias todos os dias. Quando a noite ia chegando e o dia ia indo embora, a Nega Júlia nos contava histórias. Então, eu cresci, e como todos sabem, não é?
algumas crianças, umas mais, outras menos, mas têm medo, porque crescer é difícil, crescer não é assim tão fácil, não é? Tem dores do crescimento. Então, as minhas dores do crescimento foram acalantadas, apaziguadas pela voz segura, serena, amorosa, essa voz que faz dormir crianças, da minha avó e da nega Júlia. Então, eu cresci e decidi que eu queria ser uma contadora de histórias. Bem, mas de verdade não existia um curso para formar contadores de história, até porque todos nós somos contadores de histórias. Não é o dom da palavra, prerrogativa do bicho-homem, do ser humano. Então, nós somos contadores de histórias, né? Todos nós temos lindas histórias para contar, e as histórias mais bonitas são aquelas que povoam a nossa mente, não é? Mas, assim, do ponto de vista mais técnico, do ponto de vista mais científico, não é? O conto de tradição oral, especialmente, ele tem uma função muito especial do lado do contador de histórias e do lado de quem escuta as histórias. Então, o princípio número 1 é que não há conto sem contador de histórias. E não há contador de histórias sem contos. De maneira que isto se compreende como sendo um sintagma. Um não existe sem o outro, né? Então, agora, eu lembro que alguém, uma vez num festival, que é a Boca do Céu, o Festival Internacional de Contadores de Histórias, disse que me diga o que é que você conta, que eu te direi quem és, né? E é verdade, porque o contador de história, ele só conta aquela história que realmente o mobiliza, aquela história que toca o coração dele, aquela história que entra pelos ouvidos e vai direto para o coração, né? Por isso, talvez Guimarães Rosa dizia sempre que contar histórias é um ato de amor, né? Então, quando você se disponibiliza a contar uma história para alguém, você, segundo os ensinamentos da minha avó, que era uma mulher sábia, não é? Você está a serviço da alma do outro. Então, quando você está contando uma história, você está a serviço da alma do outro. Que essa alma se beneficie, que essa alma se fortaleça, porque, em verdade, é a alma que precisa aprender a ser melhor do melhor que nós já fomos um dia, né? Porque o espírito, não é? Segundo também essas informações dos contadores de história, não é? O espírito é a centelha divina que nos habita. O espírito é Deus que vive em cada um de nós, não é? Por isso, o contador de histórias sabe que a palavra tem um poder gigantesco de desenvolver a imaginação criadora. E essa imaginação criadora nos diz que não há fora, só há dentro. Tudo que há está dentro de você. Tudo que há, não é criado, é sonhado dentro de você e depois materializado. Então, um contador de histórias que tem esta vertente de trabalho precisa saber que história contar, para quem contar, como, por quê e aonde, né? Então é importante percorrermos esse caminho aí de sabermos que as histórias elas se corporeificam através da palavra do narrador, né? E o narrador, para isso, precisa dormir com essa história até que ela sangre nele mesmo. Esses são termos da doutora Clarissa Pinkola Estés, que escreveu Mulheres que Correm com os Lobos, não é? Que tem aquele livro maravilhoso, cheio de contos altamente curadores, né? E que revelam os arquétipos da alma feminina. Então, a gente precisa saber que história contar e o que nos indica que história pode ser contada para fazer um efeito, não é, importante na vida de quem ouve, essa escolha é determinada pelo seu público-alvo. Quem é o seu público-alvo? Para quem você vai contar essa história? Qual é a faixa etária desse seu público? Qual é o nível de instrução desse seu público?
Então, é extremamente importante que você saiba disso e qual é o objetivo da sua contação de histórias. E isto é também regido, da parte do contador de história, pela intenção dele, pela intencionalidade. O que é que você quer ao contar essa história? Você quer ensinar matemática? Você quer fazer uma tarde de entretenimentos? Você quer falar sobre amor, sobre relacionamentos? O que é que você quer? Então, você, contador de história, precisa estar preparado para isso, não é? Para saber quem é o seu público, qual é o espaço onde você vai atuar, qual é o seu objetivo, o que é que você quer passar através da história, né? E a gente vai respeitar, então, respeitar essa faixa etária, não é? Porque crianças muito pequenas, crianças, por exemplo, né? Eu comecei esse universo da contação de história, então acho que é bom porque essas coisas podem também iluminar o caminho de outras pessoas, como já aconteceu. Eu, então, neta de contadora de história, eu queria contar histórias e eu, muito menina, quando eu entrei na faculdade, eu entrei com 17 anos, eu trabalhava na Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Então, lá eu contei histórias para bebês na creche da Santa Casa, né? E contar histórias para bebê é uma coisa assim fascinante. Histórias para bebê são as cantigas de ninar, né? E isso eu descobri nessa pesquisa no meu primeiro estudo sobre literatura infanto-juvenil. As primeiras histórias que povoam a mente humana são as cantigas de ninar. Então, eu fiquei muito intrigada com essa história, né? Porque as cantigas de ninar são belíssimas, né? E todo o povo, do Iapoque ao Chuí, tem as suas cantigas de ninar, né? Então, são lindas e todos nós conhecemos. Boi, 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 boi da cara preta, pega essa criança que tem medo de careta, bicho papão sai de cima do telhado, a cuca vem pegar. Eu fiquei tão impressionada, falava, gente, como é que dormem essas crianças com tanto bicho desse jeito? Meu Deus, como é que conseguem essas crianças dormir assim? Então eu enveredei por esse caminho de pesquisa, não é, para saber como que as crianças adormeciam. Não, um primeiro movimento e um primeiro pensamento é que o bebê ele não decodifica a palavra, né? O símbolo, a palavra dita, ele não sabe. Ele não decodifica ainda essa linguagem. A linguagem do bebê é a linguagem do toque, do olhar, né, do som, são os sentidos, né? A gente nasce sentindo, não nasce pensando. O pensamento se desenvolve a posteriori, né? Então, os bebês eram pegos pelas mamães, não raras vezes, com a cabecinha do lado esquerdo, aonde tem uma ausculta constante, não é? Num ritmo que a criança reconhece bem. Então, se essa criança está no colo, se ela está não é, alimentada, se ela está higienizada, né? Se ela não tem xixi nem cocô na fraldinha, se ela está e a mamãe cantando para ela, não há bicho-papão, não há cuca vem pegar, não há nada de mal que impeça um excelente desenvolvimento para essa criança. Por isso o toque, não é? O tom da voz é extremamente importante para os bebês que vão crescer certamente em harmonia, em tranquilidade, em paz, não é? Então, eu percebi, para além disso, que as crianças que ouviam histórias, os bebês, porque eu punha um edredom no chão, sentava os bebês e começava a contar a história para bebê. E, de novo, são histórias cantadas, né? Quem mora na casa torta, sem janelinha e sem porta. Quem mora na casa torta, sem janelinha e sem porta. Quem mora na casa, quem invente depressa um alguém que ponha janela e porta.
na minha casinha torta. E bebê adora, os bebês adoram cantigas, movimentos, né? Então, uma minhoquinha fazendo ginastiquinha, duas minhoquinhas, e assim vamos, né? Um minhocão fazendo ginasticão. Eles adoram e acabam repetindo. Então, o que é que eu descobri para além dessas horas de entretenimento, de relação com os bebês? É que as crianças que eram submetidas à escuta de histórias, elas adoeciam raramente. E vocês sabem que a creche é um lugar de gripe, de resfriadinhos, né? De doenças contagiosas, né? E as crianças com as quais eu trabalhava no período da manhã, elas adoeciam raramente. Né? Uma vez teve um surto de catapora e as crianças que estavam conosco, que ouviam histórias, tinham catapora que você contava as marquinhas, uma aqui, outra ali, outra ali. As crianças do período da tarde ficavam quase que uma chaga. Então, nós começamos, né, eu e um amigo, que na época era um neurocirurgião, começamos a pesquisar um pouco isso, né? E eu, muito intrigada, quis saber de fato se tinha relação, né? E a gente descobriu que quando os órgãos mais nobres do corpo humano, eles se formam primeiro no feto, né? E é o coraçãozinho que começa a bater rapidamente, em seguida forma-se o sistema límbico, que grotescamente, didaticamente falando aqui para vocês, é responsável pela memória e pela emoção, né? O sistema límbico. De maneira que o curioso disso é que as células que formam esse órgão do sistema límbico formarão a posteriori o maior órgão do corpo humano, que é a pele. Então, não é? Pele, o tato, a emoção, a memória está extremamente conectada. E o que isso tem a ver com a história? Vocês talvez estejam se perguntando. Bem, a história, ela tem uma força simbólica. Quando você conta uma história para alguém, você está olho no olho. Você está olhando para aquelas crianças, para aquele público, não é? E vocês sabem que simbolicamente os olhos são as janelas da alma. De maneira que isto é concebido por um contador de história como um toque, como um afeto, como, não é, uma emoção que tem via de mão dupla, né, do contador para o audiente, do audiente para o contador. Então, talvez por isso realmente seja um ato de amor, porque a gente está tocando memória, fazendo histórias que ficarão gravadas na memória. Daí a importância de saber que história contar. Que história contar para as crianças, né? Então, essa pesquisa foi crescendo e eu pedia para as mamães contarem, ensinava as mamães a contarem histórias para os seus bebês, porque isso também estreitava esse vínculo materno, já que as crianças ficavam na creche o tempo todo e o tempo que a mãe fica com o filho é curto, é pequeno, porque chega em casa, dá banhinho, dá janta e logo o bebê já vai dormir. Então, antes de adormecer, que elas contassem histórias para os bebês. E para bebês e para crianças até 3 anos, as histórias não podem, não devem passar de 3 minutos, porque a criança tem o que nós psicodramatistas chamamos de fome de atos. Ela tem movimento, o corpinho precisa se movimentar. Ela não aguenta ficar sentada ouvindo uma história que seja longa. Então é importante que a gente saiba que as histórias para crianças muito pequenas sejam histórias que nós possamos garantir que elas sejam histórias de bichinhos, da natureza, do sol, da lua, das crianças, as próprias histórias da criança, não é? É importante. E as cantigas aconchegam e acarinham muito as crianças pequenas, né? Então a gente precisa estar aí entendendo
a importância da escolha de uma boa história, né? Que história a gente vai oferecer aí para as crianças e agora para os adolescentes e também para os adultos. Então, passei aí da criança, vou seguir aí esse percurso falando de uma história muito importante que todos nós conhecemos, que é para adolescentes, não é? Talvez vocês possam perguntar aí quando a gente abrir as perguntas e respostas, né? As dúvidas de vocês. Mas uma história muito conhecida para adolescentes, que é muito especial, é A Bela Adormecida. Ah, mas por que A Bela Adormecida é uma história tão interessante para adolescentes? Então, eu posso contar um case que eu acho muito importante e interessante também na minha história clínica, né? Eu recebi um pai uma vez que ele foi para o meu consultório porque ele soube que eu trabalhava com contos de fadas e com adolescentes que fazem uso de de psicotrópicos, né? E o filho dele, na verdade, estava se envolvendo com maconha na época e o pai estava muito preocupado com isso. Então ele foi ter no meu consultório e a gente começou a conversar e ele me falou que ele tinha 3 filhos e o filho do meio, que aparecia sem tênis em casa, dizia que tinha sido roubado, depois aparecia sem o relógio, também tinha sido roubado, e o boné, e ele começou a desconfiar, e na verdade ele vendia para comprar o fumo. Então, eu perguntava para esse pai, sim, e quantas vezes o senhor almoça com os seus filhos por semana? E ele dizia, porque a minha empresa na Argentina, porque a minha empresa nos Estados Unidos, porque a minha empresa aqui no Brasil, quantas vezes por semana o senhor janta com os seus filhos? Não, porque o dólar, porque o peso, porque ele não conseguia responder a minha pergunta. Então eu comecei a contar, né, e disse para ele, eu vou contar uma história para o senhor. E contei o conto da Bela Adormecida, e só para trazê-la para a memória de vocês, é aquele conto que o rei e a rainha querem muito ter um filho, a rainha está tomando seu banho matinal, quando, não é, no final do banho, um sapo pula da banheira e lhe diz que ao cabo de 9 meses ela haverá de dar à luz a uma linda criança. E o rei fica tão feliz, que convida todos os habitantes do reinado para a festa de batizado da criança. E naquele reinado existiam 13 fadas, mas no castelo só existiam 12 facas de ouro e 12 garfos de ouro. Desculpa. De maneira que ele deixou de convidar uma das 13 fadas existentes naquele reinado. E no dia do batizado da criança, todas as fadas convidadas estavam dando seus presentes para a linda princesa. Quando a 12ª fada estava se pronunciando, a 13ª entrou desavisadamente e lançou um feitiço de morte na menina, dizendo que quando ela fizesse 15 anos, ela haveria de furar o seu dedo no fuso de uma roca e que ela morreria. E o rei ficou transtornado, e a rainha também ficou transtornada. A 12ª fada não pôde tirar o feitiço da linda princesa. Ela apenas mitigou o feitiço, dizendo que a princesa não morreria, mas que ela adormeceria por 100 anos. Nossa, começou um barulho aqui, gente, no meio da história, vê? Não dá para contar a história com barulho. Vocês estão ouvindo? Né? Agora parou um pouco. Olha, continuou. Bom, então, aí o rei mandou que fosse abolido do castelo todas as rocas e todos os fusos sob pena de morte. Sob pena de morte. Então, a princesa foi criada com todos os cuidados. E quando ela fez 15 anos, como o destino é irônico, o rei e a rainha precisaram exatamente naquele dia se ausentar do reino do castelo para resolver questões do Estado. E aí a princesa ficou sozinha e caminhando pelos jardins ali do palácio, ela avistou uma torre muito alta e muito antiga. Curiosamente, ela subiu aquela torre e viu
uma velha porta que até rangeu quando ela abriu. E ela abriu o quarto e viu na parede extrema uma velha que fiava. Então ela perguntou: o que é isso, avózinha? E a avó disse: é uma roca de fiar. A princesa desavisadamente se aproximou, tocou no fuso e ali mesmo ela caiu desmaiada. Enfim, então vou contar só esse pedaço para vocês, para a gente poder tirar o plano simbólico, que é a minha próxima fala, sobre os contos que curam. Então, o que é símbolo aí, né, que a gente pode entender? Primeiro que a 12ª fada, né, 12, é um número extremamente cabalístico e simbólico, para além do que ele se transforma em 3. Não é? 2 mais 1 é 3, que também é extremamente importante. A torre era aquela mais alta e mais antiga do palácio, também extremamente importante, porque isso reverencia os anciãos, né? Os velhos. E na África diz que quando um velho, um ancião morre, é uma biblioteca que se queima. Então, tem uma valorização muito grande pela terceira idade, porque há experiência, há um saber, né? Um saber vivido, um saber experienciado, porque também eles concebem esse saber como experiência. Saber de livros é um saber não sabido. Saber de livros é um saber não sabido. Então, a experiência é que te traz sabedoria, experiência na vida. Então, a menina foi e se machucou ali no fuso daquela roca e, de verdade, adormeceu por 100 anos até que um príncipe, não é? E aí, do ponto de vista da psicologia analítica profunda, é interessante observar que é o encontro do ânimos com a ânima, a razão e a emoção. Há quem diga, os críticos, que têm uma análise, eu diria, superficial dos contos de fadas, que as princesas são todas babacas, que precisam de algum homem para salvá-las. Não é bem assim, porque a análise de um conto de fada pode ser antropológica, pode ser sociológica e pode ser psicológica. Para nós da arte-terapia, nós damos muito valor à análise psicológica do conto de tradição oral e dos contos de fadas. Então, há um encontro do ânimos com a ânima, da parte masculina com a parte feminina, para que haja completude entre razão e emoção. O príncipe e a princesa. Então, isso é importante também observar. Agora, o que conta este conto? Esta é uma pergunta que todo contador de história, arte-terapeuta ou arte-terapeuta contador de história deve se fazer antes de apresentar um conto. O que conta este conto, que é inclusive um livro da Iete Bonaventure, maravilhoso, não é? O que conta o conto. Esse conto, na verdade, eu contei para esse pai, porque eu percebi que este pai oferecia tudo de material para os seus filhos, mas a sua presença era ausente. Então, de maneira que não havia diálogo entre pais e filhos. A preocupação dele era muito grande, mas ele não tinha, na verdade, como perceber que faltava diálogo. Faltava diálogo, não é? Então, esse foi um conto que eu contei para esse pai, para que ele pudesse perceber que os vínculos se formam nas relações, com diálogo, com conversa. Então, o conto da Bela Adormecida, adolescente precisa muito desse diálogo. Por quê? Porque a própria epistemologia do desenvolvimento humano conta dessa fase que o Dr. Freud também nos ensinou tantas vezes, que é uma fase de rebeldia. Não é? Os adolescentes têm essa característica rebelde, essa característica um pouco mais afoita, um pouco mais agressiva, mas que necessitam, sobretudo, de diálogo, de conversa, de presença dos seus pais, principalmente. Não é? Então, esse pai saiu do meu consultório dizendo: bem, então sou eu que tenho que ouvir histórias, não é mesmo? Eu disse: o senhor que está dizendo. Se essa história fez algum efeito, deu algum sentido
para que o senhor pudesse compreender, não é, uma possível hipótese para o caso do seu filho, não é? E a hipótese é um filho de pai que tem uma presença ausente, né? E muitos pais hoje, né, estão ausentes mesmo da vida dos seus filhos, porque são tantos chamados, né, tantos compromissos, e as famílias realmente não se encontram hoje em dia. É que nós ouvimos histórias que não nos pertencem. A gente liga a televisão e a televisão invade os nossos lares com várias histórias que, a bem da verdade, servem mais para deprimir do que para nos tirarmos da depressão, não é? Infelizmente, nós estamos num momento muito difícil no mundo. O mundo pede pausa, o mundo pede para parar, né? Então, em função disso, eu vou contar agora uma história para vocês, vou perguntar aí para as meninas se tudo bem, se já pode contar uma história para os adultos, não é? Para tempos de crise, contos que podem nos ajudar a nos remeter ao nosso mundo interno, a estar conosco, não é? A estar aí apreciando as nossas imagens internas, ouvindo os nossos corações, numa conexão com a nossa alma, não é? Não foi fácil escolher uma história para contar hoje para vocês, não é? E são tantas, né? E parece que todas elas ficam batendo na nossa porta. Me conta, me conta, me conta, me conta. Tem um conto que chama o saco de couro e a sacola de couro, né? Que os contos ficam todos amotinados lá dentro e quando eles veem um contador de histórias, eles querem ser contados, né? Então, eu vou contar agora para vocês, tudo bem? Uma história que fala sobre, né, a sabedoria. É uma história do rei Salomão, né? O rei Salomão foi o rei mais sábio que se tem notícias que habitou aqui, não é, esse planeta Terra, diz a lenda. Diz que, né? Mas é uma história que pode nos ajudar a aquietar os nossos corações mesmo em busca, né, de uma escuta que seja uma escuta valorosa para cada um de nós. Então, sob o reinado do rei Salomão, vivia uma viúva e ela vivia sozinha porque o seu marido já tinha morrido há muitos anos e todos os seus filhos se dispersaram pelo mundo, de maneira que ela vivia sozinha e não tinha ninguém para alegrar a sua velhice. Ela vivia numa casinha bem perto do mar, onde viviam todos os pescadores daquele lugar. E ela trabalhava consertando as redes dos pescadores. Ela não ganhava muito dinheiro com isso, sabem? Ela ganhava pouco dinheiro, mas ganhava o suficiente para se alimentar e ter o seu pão de cada dia e guardar um pouco de farinha para passar os invernos, que muitas vezes eram muito rigorosos. Então, aconteceu que uma vez o inverno realmente foi muito rigoroso e ele se prolongou para além do que se esperava, de maneira que a pobre viúva não tinha como ganhar dinheiro porque o mar revolto impedia os pescadores de pescarem. Então, o tempo foi passando e a farinha que a velha mulher tinha foi diminuindo pouco a pouco, cada dia mais. Até que chegou um dia que ela não tinha nem mesmo farinha para fazer uma única bolacha. Então ela tinha fome e ela se dirigiu à casa do homem mais rico daquela aldeia. Chegando à porta da casa, ela bateu palmas. Quando o homem veio atendê-la, ele lhe perguntou o que a senhora quer e ela diz: eu tenho fome, senhor, por favor,
dar-me um pouco de farinha para que eu possa passar por esse inverno tão rigoroso. O homem lhe disse: ai, senhora, eu gostaria muito de ajudá-la, mas hoje pela manhã eu vendi todas as minhas sacas de farinhas, de maneira que o que eu tenho aqui na minha casa dá para mim e para o sustento da minha família. Mas, se a senhora quiser, a senhora pode varrer o chão do celeiro e o resto de farinha que ficou ali, eu lhe dou de bom grado. A mulher assim o fez. Foi até o celeiro e cuidadosamente ela varreu. Ela varreu e feliz, ela recolheu um saco de farinha. Chegando em sua casa, rapidamente ela acendeu o forno a lenha e depois ela começou a fazer a massa. E desta massa ela conseguiu formar 3 lindos pães que depois de saírem do forno estavam muito dourados. E então, a mulher que já não comia desde de manhã e já era noite, tinha tanta fome, tirou um dos pães do forno e quando ela ia abençoar o pão para se alimentar, bateram à sua porta. Ela foi atender e era um homem todo em andrajos, todo machucado. E o homem lhe disse: boa senhora, por favor, me desculpe bater em sua porta, mas eu sou um mercador e fui atacado por bandidos que me levaram tudo que eu tinha e por sorte consegui salvar a minha vida. E já há tanto tempo que não como, tenho tanta fome, dê-me algo para comer. A mulher então entregou-lhe aquele pão e disse: vá com Deus. E ela pensou: puxa vida, não é, pobre homem, graças a Deus eu ainda tenho 2 pães e eu posso me alimentar deles. E assim ela foi até o fogão a lenha novamente e pegou um outro pão. E quando ela ia novamente abençoar esse pão para tirar um bom bocado e se alimentar, novamente bateram à sua porta. E desta vez era uma mulher com uma rama de crianças, um monte de crianças. E essa mulher disse a ela: senhora, por favor, nos ajude. A nossa casa pegou fogo, perdemos tudo que tínhamos e as crianças estão com tanta fome. Por favor, nos ajude. E a mulher não hesitou um segundo sequer, deu-lhe o seu segundo pão e disse: alimentem-se e vão com Deus. E então ela disse: pobre mulher, com tantos filhos, sem ter o que comer, graças a Deus, resta-me um pão. Ainda bem que fiz 3 pães. E foi até o forno e pegou o outro pão. Quando ela ia abençoar esse pão para se alimentar de tanta fome, um vendaval gigantesco entrou na sua casa e as janelas e as portas bateram de todos os lados e aquele turbilhão de vento arrancou o pão da mão da mulher e foi em direção ao mar. E a mulher ficou sem ter o que comer e ela disse: ó, vento vilão, como podes fazer isso comigo, que tenho tanta fome e que acabei de ajudar a 2 necessitados? Como podes ter feito isso comigo, roubar o meu pão? Então, naquela noite, a mulher não conseguiu pregar os seus olhos, porque ela ficou pensando que mal ela teria feito na vida um dia para merecer tamanho castigo. O que será que ela tinha feito de mal para alguém para receber como troca esse castigo tão grande? Mas, apesar das profundas reflexões, ela nada encontrou que justificasse aquele ato do vento. Então ela pensou: bem, assim que o sol nascer, eu vou à corte do rei Salomão. Ele é o rei muito sábio e muito justo. Eu vou prestar uma queixa contra o vento e ele saberá julgar com justiça essa minha causa. E foi isso que aconteceu. Ela foi à corte do rei Salomão. O rei a ouviu atentamente
escutou-a, investigou a história de vida daquela pobre mulher através das suas perguntas e constatou que ela era uma boa alma. Então ele lhe disse: Senhora, o vento não está aqui, ele está ocupado, não posso julgá-lo sem que ele esteja na corte. Ele está muito ocupado inflando várias velas no meio do mar. Mas à noite ele retorna e assim que ele chegar, eu farei o julgamento. A senhora deve, pois, aguardar para o julgamento acontecer. A mulher ia saindo do palácio do rei Salomão quando 3 mercadores se apresentaram. Então, numa reverência enorme ao rei Salomão, o mercador mais velho fez uma grande reverência e disse: Nosso rei, estamos aqui para pedir-lhe um grande favor. Trouxemos aqui 1/10 de tudo que arrecadamos nessa nossa viagem, que são 7.000 moedas de ouro, para que Vossa Majestade, com a sua franca sabedoria, possa distribuir a uma alma boa, generosa e necessitada, segundo os vossos critérios. O rei Salomão ouviu aquilo e disse: Sim, posso fazer a vontade de vocês, mas podem me dizer por quê? E o segundo mercador se adiantou e disse: Majestade, nós estávamos com o navio cheio de carregamentos chegando para aportar aqui perto do vosso castelo, quando de repente o mar entrou numa revolta muito grande, uma tempestade torrencial jogou o nosso barco de um lado para o outro, como se ele fosse apenas um pedaço de madeira. E nós entramos em desespero, sem saber o que fazer, perdemos o nosso rumo. E como se isso não bastasse, nosso rei Salomão, uma fissura enorme se fez no casco do nosso navio. E por ali entrava tanta água. Nós, então, caímos de joelhos e oramos, pedindo a Deus, ao Criador, que se Ele nos ajudasse a sair daquela tormenta, nós haveríamos de dar 1/10 da nossa arrecadação aos pobres. E é por isso, Majestade, que estamos aqui com essas 7.000 moedas de ouro, que representam exatamente 1/10 de tudo o que arrecadamos. Então o rei Salomão ouviu atentamente e disse: Muito bem, é muito interessante, contudo, eu gostaria de saber como foi que vocês conseguiram sobreviver com uma fissura no barco do vosso navio. Porque uma fissura num barco de um navio faz com que ele naufrague até mesmo no mar sereno. Num mar tão revolto, como é que vocês conseguiram se salvar? Então, o terceiro mercador se apresentou, abriu o seu casaco, procurou lá dentro por algo e, de repente, puxou e disse: Majestade, foi este objeto que nos salvou. Puxou de dentro do seu casaco, então, um pão e ofereceu, mostrando ao rei aquele pão. E o rei atentamente continuou ouvindo quando ele disse: Então, esse objeto chegou com um turbilhão de vento e colou exatamente na fissura do nosso barco, impedindo que a água invadisse o barco. E foi dessa forma que nós aportamos são e salvos aqui no vosso reinado. É por isso, Vossa Majestade, que nós estamos oferecendo a nossa parte para que Vossa Majestade possa oferecer a quem de direito e a quem merecer. Então, o rei Salomão inspirou profundamente, olhou para a velha mulher e disse: Parece que esse objeto encontrou o seu dono. Olhando novamente para ela, ele perguntou: A senhora reconhece esse objeto? Ela diz: Ah, sim, esse é um dos pães que eu fiz. Eu fiz esse pão. O rei Salomão então lhe disse: Ah, então, olha só, a senhora é dona desse pão e é também dona dessas 7.000 moedas de ouro.
Esse tesouro pertence à senhora, para que nunca mais a senhora passe nenhuma necessidade na sua vida. E ouça, a senhora que quis prestar uma queixa contra o vento, soube agora, neste momento, que aquilo que lhe parecia um grande mal salvou a senhora e salvaguardou a sua velhice para que nada mais lhe falte na vida. E plim, 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 essa nossa história acaba assim. Pé de pato, pé de pinto, quem quiser, que conte outras 5. Então essa é a história do sábio rei Salomão, né? Aquele que soube ouvir o tempo e o vento. Uma história daquele que sabe ouvir. Então, nesse momento que essas imagens dessa história, não é? Que essas imagens dentro de nós, elas possam realmente nos nutrir, elas possam nos ensinar e nos ensinar de verdade a escutarmos-nos, a escutar o que os nossos corações nos dizem, a escutar uma alma que é um fogo bendito que há dentro de cada um de nós, né? Que essas imagens, como nós, arteterapeutas, trabalhamos sempre, né? Que a gente, com essas imagens, possamos ter forças para escutar o que o mundo nos pede. E nesse momento, o mundo ainda nos pede para parar. O mundo nos pede para sermos precavidos, para sermos cuidadosos, há no ar um inimigo invisível, há no ar um inimigo que pode nos fazer muito mal, mas que essas imagens possam nos fortalecer, nos nutrir, para que a gente saiba se cuidar cada vez mais e melhor. Então essa é uma história que é uma história que eu gosto muito de contar e pedir arteterapeuticamente que, por hora, não é, você apenas imagine uma bola dourada dentro do seu coração, que essa bola dourada possa iluminar cada célula do seu corpo, fortalecendo-as, revivificando-as, não é? Fazendo com que a sua luz interna possa ser compartilhada pelo poder da sua palavra, pelo poder da sua presença, aonde quer que você vá, com quem quer que você esteja, que você realmente saiba que você é um ponto de luz, não é? Então essa é uma história que eu gosto muito, porque ela nos ensina uma sabedoria muito preciosa, que é a sabedoria da escuta do nosso próprio coração, né? A história do rei Salomão. Muito bem, gente. Então, desejo que vocês tenham gostado dessa história e só para dizer que arte terapeuta é de verdade uma preciosidade. O mundo precisa de arte, o mundo precisa desse olhar, dessa escuta sensível, desse fazer iluminado que os artes terapeutas propõem no mundo, não é? Então, em homenagem ao arte terapeuta, eu vou contar uma história pequenininha assim, pode ser? Por Não é? favor. Uma para vocês, né? Que é outra história que eu venho contando ao longo dessa quarentena. E que eu acho que nós precisamos dessas histórias, que nos curem, que nos iluminem, que nos protejam, que nos guiem, né? Então, como todos nós sabemos, dizem que no céu vivem muitos anjos, mas há um anjo muito especial no céu, que é Laila. Laila em hebraico quer dizer anjo, quer dizer noite, desculpe. Então, Laila é a parteira das almas. Então, toda vez que um óvulo é fecundado, não é? Laila abre o seu manto da noite e puxa de lá do céu uma luzinha e coloca dentro daquele óvulo. E o óvulo, quando está dentro do ventre da mamãe, Laila fica lá com ele. E o bebê vai se desenvolvendo, o bebê vai crescendo e Laila vai lhe contando história. Laila conta para o bebê tudo que ele já foi,
todas as vidas que ele já teve no passado. Ela conta também tudo que ele vai viver nessa vida. Ela conta para o bebê, ela ensina para ele todas as linguagens de todos os povos que habitam esse planeta Terra. Lá ela ensina para o bebê a linguagem dos pássaros, ela ensina a linguagem das árvores, a linguagem das plantas. Então ela fica ali com o bebê até que ele se desenvolva. E quando chega a hora do bebê nascer, lá ela apaga a luz e empurra o bebê para fora. E o bebê chora. O bebê chora. Lá ela se aproxima e faz. E depois que ela faz isso, o bebê esquece tudo que lá ela lhe contou. É por isso que dizem que nós temos essa marquinha aqui em cima do lábio superior. Porque cada um de nós, quando nasceu, Laila, a parteira das almas, se aproximou de você e fez psss, e você esqueceu o que ela lhe contou de tudo que você já foi, de tudo que você será. É por isso que tudo está dentro de você. Nada está fora. Não há Guruji fora. Não há nada fora. Tudo está dentro. E o arte-terapeuta tem esses instrumentos para fazer com que os nossos olhos se voltem para dentro de nós mesmos e que nós possamos, então, curarmos-nos, porque nós sabemos que ninguém cura ninguém. Você mesma é a sua curadora, que você possa alimentar a sua curadora com lindas histórias, com lindas mandalas, com lindas instalações, com todos os processos criativos que a arte-terapia pode nos oferecer. Então, a história da Laila também diz que, como Platão dizia, para as crianças não precisa se ensinar nada, porque elas sabem tudo. Então, eu lembro que uma vez eu contei essa história para um rapaz de 21, 22 anos que estava aprendendo a dirigir. E ele tinha muito medo. Então, ele foi para a terapia porque ele queria não ter mais medo. E aí, numa das sessões, eu contei essa história. Na semana seguinte, ele voltou me dizendo: Alessandra, você sabe que eu dormi com a história que você me contou e eu me lembrei e sonhei que o meu anjo me disse que bastava apenas eu me recordar, que eu já sabia dirigir. Bastava eu recordar. Não precisava eu ficar tão preocupado desse jeito. E eu vim de carro e vim muito bem. Vou voltar de carro e essa é a minha história, a história da Laila. Então, que vocês saibam que há uma luz dentro de vocês e que o saber está aí com você, não é? E que você pode, em tempos de meditação, porque como a Liginha falou, eu sou uma meditadora há mais de 30 anos, eu tenho uma pesquisa no sul da Índia, numa universidade que hoje chama ONO Academy. Então, nas minhas meditações, eu encontro essas histórias e me nutro através desse campo da arte-terapia e dos contos que, para minha vida e para minha experiência de verdade, são contos que curam, não é? Então é isso, queridos. Podemos abrir aí para uma conversa, como vocês estão? O que você acha, Liginha? Ale, muito obrigada. Além da gente, né, agradecer muito toda essa aprendizagem, é uma lavagem na alma, uma cura, uma luz que com certeza acende em cada coração que te escutou aqui nesse encontro hoje. Muito Que bom. especial. A gente teve alguns agradecimentos logo de início, muita gente emocionada, mandando recado, né, de olhos assim cheios de lágrimas com o seu Olha. conto. E também Uhum. pediram, né, também comentaram no começo, quando eu estava falando sobre o ninar, sobre as saudades de ninar filhos, sobre a saudade de, Uhum. né, de estar com criança, né? Eu acho que estar perto de criança também é um jeito da gente se aproximar desses contos, Nossa, né, nossa, dessas histórias. E daí queriam também saber o nome do livro que você indicou, eu não soube responder. tá. Conto que conta, eu não.
Tá, eu vou indicar dois. Um deles é o meu, que acabou de sair, que chama Ah, Contos sim. que Curam, né? Contos que curam. Por Alessandra Giordano. Aham. Lá vocês vão encontrar 15 contos e você vai saber para quem contar, com uma indicação de um trabalho plástico, não é? Aí eu digo, eu sugiro a indicação do material para ser usado na arte terapia e digo quais são as propriedades do material. Se você vai usar argila, por que usar argila? Se você vai usar aquarela, se você vai usar guache. Então, esse livro chama Contos que Curam, é o meu segundo livro sobre contos. O conto que eu mencionei é da Iete Bonaventure, escreve Jete Bonaventure. Uhum. Ela tem um livro que chama O que Conta o Conto. Que conta o conto. Isso, né? E o meu outro livro chama Contar Histórias, Uhum. um recurso arte terapêutico de transformação e cura. Nesse livro você vai encontrar história para executivos, história para bebês, histórias para crianças em risco e vulnerabilidade social, que foi um trabalho que eu fiz durante 12 anos com o menino de rua na Praça da Sé. E tem 33 contos e a hermenêutica de um conto de fadas, né? Que é bem, bem bacana. Eu vou colocar as referências direitinho no chat para todo mundo conseguir anotar, quem não conseguiu pegar. E daí também perguntam, mas provavelmente deve estar nesse seu segundo livro que você mencionou, se você tem sugestão de conto para professores, para trabalhar com equipe de professores. E Sim. Uhum. não Tá. sei se está nesse livro ou se você quer sugerir, e também aonde Tá. você pega essas referências, porque eu acho que estão querendo mais referências de histórias, de contos que. Ah, sim. Então, eu faço uma pesquisa já há muitos e muitos anos, assim. Eu gosto muito dos contos sufis, que são contos de ensinamento superior, não é muito legal. E eu trabalho do ponto de vista do conto de Fon só com os contos dos irmãos Grimm. Eu não trabalho com Andersen e nem com Perrault, que são também dois grandes nomes dos contos de tradição oral. Por quê? Porque os irmãos Grimm são aqueles que salvaguardaram o campo simbólico do conto de tradição oral. Eles talvez tenham mexido, mas muito pouco, não é? Alguns dizem, alguns literatas, etnólogos dizem, historiadores dizem que eles não mexeram em nada, e outros dizem que eles mexeram muito pouco. E o que significa isso? Significa que eles salvaguardaram todos os símbolos que são importantes para a alma humana. E vocês sabem que a única linguagem que o inconsciente fala é a simbólica. De maneira por que o conto cura? Porque ele tem um plano simbólico que vai direto para o inconsciente. Você não precisa fazer nada com o conto. Ele por si só, ele alimenta o seu coração, ele desperta a sua memória, ele desperta os seus saberes, né? Ele tem uma potência que veio caminhando ao longo dos milhares de anos, porque antigamente não tinha escrita, era história de boca para o coração. Então, eles estão hoje, a gente tem contato, eles foram, né? E a gente tem um monte de livros que tem contos maravilhosos, mas se vocês tiverem a coleção dos Irmãos Grimm, é o suficiente para que você encontre em cada conto um pecado capital. Sabe, os pecados capitais, você vai achar nos contos de todos, João e Maria, Branca de Neve, A Bela Adormecida, não é? O João o Pé de Feijão, todos os contos têm um pecado capital ali. E se o problema do seu paciente, do seu cliente, é um desses pecados, como inveja, como luxúria,
como Gula, como, né, você vai encontrar todos os contos, né? É por isso que eu ofereço esse conto, a Arte de Contar e Ouvir Histórias, no Instituto SEDES Sapiens, e lá no SEDES a gente faz uma pincelada por esse caminho, não é? Que são os contos que cada um deles tem um remedinho para curar a sua alma, que está triste, ansiedade. Por exemplo, no meu livro Contos que Curam, tem um conto belíssimo para pessoas ansiosas. Tem outro maravilhoso para depressão, não é? Então, vocês vão encontrar isso no meu livro, com certeza. Então, para professores, gente, eu gosto muito de trabalhar para a formação de professores, A Princesa que Tudo Via, que é um conto de... Por que que eu gosto de trabalhar esse conto? Porque essa princesa, ela enxerga tudo fora dela, mas ela não olha para o coração dela. Ela não sabe o que habita o coração dela. E quando uma pessoa está distante do próprio coração, ela está distante do propósito de vida dela. E um professor, ele precisa estar conectado com o seu coração. Seu coração é o seu propósito de vida e ensinar. Um professor deixa marcas profundas nos seus alunos. Então, é muito importante que os professores sejam trabalhados a partir dos seus corações, né? Dos seus desejos, das suas almas. Então, eu indico esses contos que trabalhem nesse universo interno, porque sem se conhecer, você não consegue conhecer o outro, não é? Sem essa relação de congruência, de se colocar do lado do outro, no lugar do outro, difícil, né? Então, a gente precisa tocar o coração daqueles que trabalham conosco. Isso aqui é importante, né? Posso falar? Obrigada. Posso Pode falar? falar, tá aberto. Posso? Pode? Meu nome é Beth, eu sou de Curitiba. Oi, Fiquei muito feliz de estar ouvindo a Alessandra agora, porque eu sou formada em arte terapia pelo SEDES, a Chama Sonai, há anos. E olha! tive aula com você numa desses encontros. Oi! Oi, linda, que saudades! Estava pensando se você não vai fazer nenhuma live por esses tempos aí. Já fiz. Não fiquei sabendo. Fazer outras. A Selma já fez algumas, fez pelo departamento, e quem quiser também conferir, tá no YouTube do SEDES Sapiens, está gravado o encontro da Selma. Sou da área de biblioteconomia, eu tenho uma arte Sandra, que é arte terapeuta, então ela também fez comigo a biblioterapia. E aí eu noto que a arte terapia completa muito isso, a biblioterapia. Sim, certamente. Porque a gente, inclusive, fez trabalhos que ela mesma, a Sandra, levou com argila, com papel, né? Muita coisa assim, que deu um complemento fantástico. E as histórias, porque, no fundo, a gente trabalha com histórias que têm potencial de cura, né? De trabalhar emoções, problemas, questões. Verdade. Então, só esse final com essa história e suas observações já foram muito boas. Obrigada. Bom, querida, muito obrigada. Elizabeth, pode falar, Oi, querida. Oi, pessoal, boa tarde. Boa tarde. Em primeiro lugar, agradecer, né, essa possibilidade de estar compartilhando esse momento tão rico com tantas pessoas e me apresentando. Então, fui educadora durante 30 anos e sou também formada na arte terapia aqui em Santa Catarina. Nós tivemos aqui na instituição da Faculdade de São Luís, em 2010, a segunda turma desse curso, que foi, assim, na minha vida, um divisor de águas, né? E a minha participação é para elogiar a oportunidade desse evento, porque eu senti assim que houve uma acolhida tão grande. Eu acho que cada uma de nós pôde se ver nessa história que você contou com tanta propriedade. E uma das coisas que eu quero assim é manifestar
a seriedade e o comprometimento quando você diz, né? Eu preciso saber para que eu vou contar aquele conto. Sim. Então, para mim, assim, ressaltou aquilo de fato que eu entendo, que nós temos que ter uma responsabilidade muito grande, porque como arte-terapeuta, você se torna responsável pela vida daquela pessoa que chega até você. Sim. Então, não dá para brincar de fazer de conta. Verdade. Eu queria manifestar essa minha observação, que eu achei que ela foi riquíssima e veio me trazer, então, a certeza de que eu estou no caminho certo. Preciso aprofundar cada vez mais os conhecimentos para, de fato, dar o meu melhor e receber, né? Como você falou, a gente vai se curando juntas. Verdade. Então, parabéns, Lígia, parabéns, Alessandra, grata pela oportunidade. Muito obrigada. Obrigada. Eu que agradeço. Sua contribuição, que é muito preciosa. Muito obrigada. Muito obrigada também. Ale, também estão perguntando aonde encontrar o conto da Laila. Você sabe alguma referência? Olha, menina, eu sei uma referência que não está aqui, porque eu não estou em casa, né? A minha filha mora longe, eu estava morta de saudades e eu tive que vir vê-la. Então, mas eu posso depois passar num livro que... eu juro, agora não vou me lembrar. Ou de mas repente eu posso passar também essa escutar referência. novamente a Alessandra contando. Pode ser uma ideia. Né? Pode ser uma ideia, ótima ideia. E Porque aí elas você... pediram para você também repetir, por gentileza, o seu Instagram. Eu vou colocar aqui. Tá. É Ateliê Ale Giordano. E é tudo junto? Ateliê Ale Giordano? Tá bom. Pronto. Já digitei aqui. E no Facebook é Alessandra Giordano. Tá. Marta, muito obrigada. Tô lendo aqui. Muito obrigada para, né? Rainoski. É isso? Que bom estar com todos vocês aqui. Uma tarde de história. Só faltou um chazinho, né? Olha que lindo, Marta. Isso mesmo. Volte a contar histórias. Você encontra meu livro na editora WAK, W-A-K. W-A-K. E o outro é da Artes Médicas. W-A-K, que é o Contos que Curam, e outro da Artes Médicas. E tem no nosso... nos nossos volumes da arte-terapia, do SEDES, eu tenho um capítulo lá que é muito legal, que chama Tecendo as Emoções através da Palavra. Né? Esse livro... Angélica, um beijo no seu coração, querida. Que bom saber que você está por aqui. Então... nesse livro, que é uma coletânea que a professora Selma Ciornay fez, e cada uma de nós, professoras de lá do Instituto, escreveu um capítulo, e eu tenho um capítulo que eu falo também de contos que tecem as emoções lá nesse volume, que é o volume da educação. Então, são referências que vocês podem encontrar. E se vocês colocarem também Alessandra Giordano no Google, vocês vão ver alguns artigos que eu escrevi sobre isso, sobre o trabalho, sobre a importância de contar e ouvir história. Tem um dos meus artigos que diz que um contador de história, antes de ser um narrador, ele precisa ser um excelente escutador de histórias. Uma época eu trabalhei com Rubem Alves, e ele me dizia: Alessandra, você tem que fazer um curso de escutatória, não de contar história. Que as pessoas não sabem ouvir, a gente não se escuta, não se ouve. Se eu perguntar para você hoje qual é a sua história preferida, o que conta o seu conto, você vai levar algumas horinhas para poder encontrar essa resposta.
Então, a gente está distante das nossas histórias. A gente fica mais com as amarguras, né, na borda das imagens. É isso mesmo, a Laura já encontrou aí o ateliê. Então, as histórias que nutrem são as histórias de amor, são as histórias que dizem que todos nós temos que ser iniciados, sair de um lugar de conforto, passar por uma certa aprovação e entender que isso é uma aprovação e ser iniciado, e aí sim você será melhor do melhor que você já foi um dia. Vejam que o conto do Rei Salomão é um conto que diz que, na verdade, aquilo que a gente parece que é uma desgraça, que é uma coisa muito ruim nas nossas vidas, né, não é, né, serve como degrau de ascensão. Você vai superar aquele obstáculo, vai sair mais fortalecido. Assim diz Bruno Bettelheim na psicanálise dos contos de fadas. Não é? Se as crianças enfrentarem, não é, os medos com a cabeça erguida e não se acovardarem, elas sairão vitoriosas desse passo da sua história. E assim é com todos nós, né? Então, a pandemia, na verdade, Laura, eu penso que a pandemia nos jogou para dentro de nós mesmos. A pandemia é um tempo que pede para parar e para ouvir o seu coração e para estar com você mesmo. Mas muita gente entrou em desespero por conta de estar apenas consigo mesmo, né? Tem um monte de gente entediada, tem um monte de gente que sofre porque tem medo da própria companhia. Então, quando você ouve as suas boas histórias, né? E há lindas histórias, né, dentro de cada um de nós, é que a gente não dá tempo para essa escuta. Então, de novo, né, para ser um bom contador de histórias, você precisa saber ouvir a partir de você mesmo, ouvir-se, e depois você vai ouvir o outro, né? Mais aqui duas perguntas, duas pessoas com a mão levantada, e daí depois a gente vai chegar para o nosso finalzinho, apesar de estar muito gostoso. Eu vou dar a palavra para a Liz e depois eu dou a palavra para você, Elizabeth, tudo bem? Liz, acho que está com uma mãozinha levantada, certo? Se você quiser abrir seu microfone para fazer a sua pergunta. Ou, de repente, a mãozinha foi um engano. Às vezes a gente aperta uma tecla. Bom, se você quiser falar então, Elizabeth, qualquer coisa depois a Alice faz a pergunta. Então, assim, falando em histórias em relato, eu gostaria de deixar uma dica, né? Em busca de sentido, Nossa. de Victor. Por que eu estou fazendo essa demonstração? Eu li pela terceira vez agora, nesse momento da pandemia. E aí, ouvindo a sua fala, professora Alessandra, eu acho que ele pode ser um instrumento para cada uma de nós. Tá? Então, obrigada pela oportunidade de fazer a divulgação. Maravilhoso. Fantástico. Muito obrigada pela lembrança. Eu sou discípula número 1 do Frankl. Eu também sou encantada. Obrigada. Obrigada. Obrigada pela indicação. Vou colocar aqui no chat. Legal, por favor. Obrigada. Bom, então eu vou encerrando o nosso encontro. Alessandra, eu agradeço imensamente. Obrigada. Vou repetir que saio alimentada profissionalmente, pessoalmente, acredito que todos nós. Então, que possamos encontrar aí as nossas histórias no meio dessa pandemia e a luz que tem aí nessa escuridão. Exatamente. Muito obrigada, Liginha. Obrigada, minha querida. Que realmente a gente possa ter força de escutar o mundo, de escutar a nós mesmos através das nossas próprias histórias. Para mim é uma grande honra estar aí com vocês, é uma grande honra ser professora do Departamento de Arte e Terapia do Instituto SEDES, porque ele valoriza muito essa
essa arte narrativa, porque a arte narrativa é uma arte, como toda arte, tem os seus segredos e técnicas, e eu tenho a honra de poder oferecer aí essa troca de saberes com os alunos lá do curso de arte terapia. Então, parabéns pelo trabalho de vocês, um trabalho muito bem estruturado, super bem coordenado, com a sua doçura, Liginha, das meninas, Yara, Nath, um beijo no coração de cada uma de vocês, a Selma, querida, que apareceu aí, um beijo no seu coração, a mestra Selma, mestra querida, que a gente carrega no coração, e é sempre uma honra poder compartilhar aí esses saberes. Muito obrigada. Um beijo. Um beijão. Um beijo a todos. Se vocês quiserem abrir os microfones para dar tchau, por favor, é muito gostoso e caloroso esse momento final. Muito obrigada, Alessandra. Obrigada, Alice. Obrigada, Alessandra. Abraço no coração.